Voltamos agora falando de oficina de língua portuguesa. E a gente traz aqui uma outra pauta, mas não deixa de ser tão importante quanto. Ainda há pouco eu falei para vocês na aula de redação, a gente falou sobre repertório sociocultural, né? Então, assim, tem pessoas que pensam que... Eu sei disso porque eu lido com grupos de WhatsApp, onde funcionam as turmas do pré-ENEM Seduc, né? Que são as salas online pré-ENEM Seduc. E nós temos 4 salas de redação. Então, eu convivo com esses meninos diariamente, são os alunos que vão fazer o Enem agora, no dia 13 de novembro, faltam 12 dias. Eles detestam que eu fico colocando o reloginho lá, lembrando a eles, faltam 12 dias, amanhã faltam 11, né? Dando pressão. E quando eles falam de repertório sociocultural, eu vejo que eles entendem apenas como sendo livro. Repertório sociocultural é um livro de filosofia, é livro de sociologia, é livro de literatura, ou é um filme, é uma série, é uma novela, é uma música. Gente, repertório sociocultural é todo conhecimento que você constrói ao longo de sua vida. E esse conhecimento, ele pode vir de vários fatores. Olha, quando você faz uma argumentação, o que é uma argumentação? É uma proposição, é uma afirmativa, né? Tópico frasal, você faz uma afirmação. Então, quando você faz uma afirmação, você tem que ter como base alguma coisa que você conhece que seja fato. Então, você pode tirar esses fatos, essas bases, todos, de vários tipos de texto. Não apenas de livro, não apenas de letra de música, de filme. Não é só isso. Eu vejo muito pessoal vendendo isso aí como se fosse tudo. Mas você já parou para pensar o seguinte? Vocês sabiam que até um cartaz que você lê, você não vai ao posto médico, você costuma ir ao hospital? Eu não vou muito a hospitais, mas de vez em quando eu preciso ir. Todos nós precisamos, né? E a gente tem aquela longa fila de espera. Você sabe o que eu faço enquanto eu espero minha vez no hospital? Eu pergunto a vocês, o que é que vocês fazem? Eu sei, vocês ligam o celular e ficam falando no WhatsApp, né? Maravilhoso. Eu leio os cartazes. Eu leio todos os cartazes que tem no hospital. Aí tem alguns sobre leite materno, outros sobre a vacinação do sarampo, os sintomas do sarampo. Eu vi um cartaz interessante sobre sintomas de tuberculose, achei interessante. Outro falava sobre o Alzheimer, né? Dicas lá de como se preservar, né? Vamos dizer assim, evitar o Alzheimer, entendeu? Então, se você parar para pensar que aquelas paredes dos nossos hospitais estão cheias de cartazes informativos, educativos, você traria dali bastante leitura. Quem sabe se você não vai precisar de alguma dessas informações quando estiver construindo um texto dissertativo argumentativo. Eu mesma aqui estou diante de um cartaz. Você coloca o seguinte, Tiago, vou colocar aqui o nosso slide da aula de hoje, tá bom? Hoje vamos falar de cartaz educativo. Aí, enquanto o Tiago mostra aí o Bob Esponja, se acabando de construir um cartazinho aí, ler alguma coisa, eu vou ler um cartaz que eu encontrei aqui, porque eu sou dessas que lê. Eu adoro ler cartaz. Tem aqui, ó. 10 dicas para manter a voz saudável. Logo eu, da Lene. Veja só, eu acho, Tiago, que eu andei lendo esse cartaz, sabia? Eu acho que eu estudei um pouco, sabe por quê? Porque, olha, eu vivi emoções fortíssimas esse final de semana. O meu time foi campeão da Libertadores, né, corintiano? Tricampeão da Libertadores. Meu Deus, que emoção. Você não imagina quanto eu gritei. E aí, domingo também tive outras emoções. Aí foi gritos, gritos e gritos. E trabalhei segunda-feira inteira. Ontem eu dei 7 aulas. E já estou na 4ª aula de hoje. Sem falar que eu trabalho com o público, né? O tempo todo falando, o tempo todo dialogando, reuniões e tal. Então, eu acho que, de certa forma, eu devo ter lido esse cartaz. Mas bora ler comigo. Cartaz educativo, queridos. Olha aí, nós ao vivo mostrando o cartaz. Está mostrando, Thiago? Agora, mostra o nosso cartaz aí para os nossos alunos lerem em casa. Por que é importante ler cartaz? Aí está aqui, ó, nós estamos no estúdio do Canal Educação, um ambiente frequentado por professores e pelos nossos intérpretes de Libras, que eu digo que também são professores nossos, tão importantes quanto a gente que é o professor que está dando aula, né? Porque eles estão dando a nossa aula em uma outra linguagem,
E isso é muito mais que suficiente, porque eu não consigo fazer a linguagem linda que vocês têm. Então, está aqui o cartaz que diz 10 dicas para manter a voz saudável. Isso é um exemplo de cartaz educativo. Estamos ali, gênero textual, cartaz educativo. Aí você está do outro lado aí da aula. Ai, eu nunca vi um cartaz educativo. Sabe por que tu nunca vê? Porque você não para ler. Na sua escola tem. No posto de saúde você encontra. Quando você vai lá na prefeitura, falar com alguém lá no CAPS, você vai ao CAPS, você vai lá na farmácia do povo receber medicação, todo lugar tem cartaz, gente, cartazes. Até mesmo no trânsito, quando você está dirigindo, tem aquelas placas educativas, né? Tem as placas de trânsito e tem placas educativas, tá bom? Então, o que diz aqui, ó? 10 dicas para manter a voz saudável. Eu vou dizer quantas delas eu pratico, tá bom? Só não vou dizer quais são. Vou só dizer assim, 1, 2, 3, 4. Não vou dizer quais são. Primeira dica, evitar o cigarro. Então, se você quer ter uma voz saudável, né, Tiago? Não fume. Segunda dica, consumo de bebidas alcoólicas com moderação e bastante uso de água para promover a hidratação. Aprendeu, Tiago? Então, o Tiago, que é professor, já sabe, ele não pode fumar e nem consumir bebida alcoólica. Eu, graças a Deus, não faço nenhum dos dois. Altamente saudável. Eu e Tiago abominamos qualquer prática de cigarro e de bebida alcoólica. E a Ruth sabe disso porque trabalha com a gente como intérprete e nos acompanha nas viagens pelo interior, né? E se vê que isso aqui é uma prática reprimida por toda a equipe. Então, vamos lá para a terceira dica. Articular bem as palavras. Está aí algo que eu adoro? Articular bem as palavras é dizer as palavras até o final. Gente, há pessoas, e eu observo quando eu converso com as pessoas, sabe? Há pessoas que não pronunciam as palavras até o final. Olha como eu falei aqui, ó, as palavras. Algumas pessoas dizem as palavras. Terminou bem aqui, ó, as palavras. Vai dizer menininha, diz menininha. Menininha. Em vez de menininha, diz menininha. Então, articular bem as palavras é você usar principalmente, né? Fazer aquele exercício de falar pelo oral e não pelo nasal. Tem gente que nem percebe quem fala assim o tempo todo. Né? E isso custa mais fôlego. Então, usar, né, do nosso aparelho fonador de maneira correta. Evitar gritar. Olha, eu só não consegui evitar no sábado e no domingo, mas no restante eu evito muito gritarias, entendeu? Mas assim, de vez em quando você é campeão, né? De vez em quando você é tricampeão das Américas. De vez em quando você consegue uma vitória de virada. Então, de 2 em 2, de 4 em 4 anos agora, né? De 2 em 2 anos é campeão da América, de 4 em 4 anos acontece uma coisa boa assim, a gente tem que gritar mesmo. Então, assim, evitar gritar, evitar falar muito alto. Olha, tem essa ideia. Professor fala bem. Observa que eu estou falando com você, mas eu não estou gritando. Mas tem gente que não sabe usar a postura da voz alta e fala gritando. Eu utilizo muito essa técnica com o meu pessoal. Eu digo, gente, evite dar aula gritando. Se você der aula gritando, você vai gastar as tuas cordas vocais. Daqui uns dias você está com os calos vocais que não se sustentam mais, né? Então, falar muito alto, evite falar muito alto, ou evite cantar durante muito tempo. Diz que quem canta seus males espanta, mas passar muito tempo cantando a noite toda no karaokê, né? Foi numa festa de Cuba Libre, e aí no outro dia você está sem voz. Aí do que adiantou você passar toda a festa animada, animando aos outros, e quando chega no dia do trabalho, porque para nós professores, a voz é um instrumento de trabalho. Nossa voz é um instrumento de trabalho, então é difícil chegar com a voz saudável para trabalhar no dia seguinte e passar o final de semana agitado. Então, está aqui, ó. Evite gritar, falar muito alto ou cantar durante muito tempo. Então, não dá para ser professor e cantor ao mesmo tempo, não, né, Tiago? Dá não, né? Então, o Fábio Júnior pode ser ator e cantor. Aí o Dalene não pode ser professora e cantora, porque é um ou outro. Exatamente, voz saudável, né? Como diz aqui, ó, voz saudável. Praticar diariamente as técnicas de aquecimento vocal, aquele que você faz
São várias técnicas, viu? De aquecimento vocal, a fim de preparar a musculatura para a grande demanda vocal. É como entrar no campo para jogar futebol, né? Ninguém só levanta do banco e vai, não. O treinador tira do banco, aí, né, Francisco? O treinador tira a gente do banco, aí bota para aquecer, né? Vai dar uns pulinhos, um agachamento. Ai, meu Deus, se eu agachar eu não levanto mais, Ruth. O negócio do agachar aqui tá difícil. Aí manda agachar e subir e descer. Depois de 5 a 10 minutos de aquecimento, e às vezes até mais tempo, né? Eles levam aquecendo, é que eles colocam o jogador no campo. Porque se entrar frio, a máquina quebra. A mesma coisa é a questão da nossa voz. Se eu vou passar um longo período utilizando, como hoje, foram 4 aulas seguidas, então eu tive uma prévia de aquecimento. Eu já venho no carro fazendo alguns exercícios laborais, né, para ativar, para aquecer aqui a musculatura, tá bom? E aguentar a pancada. Outra, não forçar a voz. Gente, para você dar uma aula, para você impor a voz, você não precisa gritar. Aqui tudo bem, eu estou no estúdio e só tem eu, a Ruth, o Francisco e o Tiago ali do lado de fora, que é o nosso maravilhoso diretor de imagem, né? Nosso Tiago magnata, magnânimo. Mas vou continuar aí, Tiago, deixa aí. Então, só temos nós aqui, certo? Mas não forçar. Para você falar, você não precisa forçar a voz. Você só fala naturalmente. Mesmo em sala de aula, quando eu estou lá com meus 40, 45 alunos, porque eu ainda sou professora de sala de aula e eu amo fazer isso, tá? Não força a voz. Eles estão lá, eu chego, eles estão pulando, estão dando salto, estão gritando assim como se o Flamengo tivesse ganhado de novo a Libertadores. E sabe o que eu faço? Eu entro na sala, eu me posiciono ali na frente do quadro e eu olho para eles assim, bem séria, fico olhando só para eles. Quando eles percebem a expressão da professora, eles calam, sentam e aí a aula começa. Não precisa você chegar e gritar, bora calar a boca, menino, senta, menino. Que é isso, gente? Para quê? Cada um sabe o seu lugar e a hora de falar. Utilizar roupas confortáveis também ajuda a manter a voz saudável. Por quê? Porque o corpo, principalmente nós moramos num local quente, né? Teresina, meu Deus, Teresina, quando o clima está suave, está com 38 graus. Acordei de manhã hoje, meu Deus do céu, olhei para o relógio, estava com 33 graus, 7 horas da manhã. E eu disse, gente do céu, se 7 da manhã estamos a 33 graus, imagina Teresina 2 horas da tarde. O sol vem gritando. Então, se você utilizar uma roupa mais leve, confortável, também depende do tecido, viu? A roupa de algodão é bacana. Tem uns tecidos aí que vendem agora, que eu não sei, uns tec-tec aí, não sei o nome do tecido, é uns tec-tec. Não é tec-tec, Ruth, aquele negócio? Tactel. Meu Deus, aquilo ali é plástico puro. E aqui em Teresina, Tiago, se tu sair de tactel 3 horas da tarde na rua, tu pega fogo. A roupa vai tatuar em você. Ela vai dissolver no seu corpo, de tão quente que é. O que mais? Evitar alimentos que causem azia e má digestão. Queridos, olha aqui o exemplo, refrigerante. Comida de fast food, né? O famoso fast food. Comida rápida. Você chega lá, tá com... Olha, se você comprar um McDonald's hoje, eu estou falando sério. Compre hoje o McDonald's. Faça o teste em casa hoje, Francisco. Você compra o McDonald's, você não precisa guardá-lo na geladeira. Você pega aquele hambúrguerzinho padrão, o Mac, o mais padrão deles, aí você deixa sobre a mesa. Uma coisa, formiga não vai, barata não vai, mosca não vai, porque tem tanto conservador no produto que os próprios animais sentem o cheiro de longe e serve como repelente a eles. E outra coisa, eu assisti isso num programa chamado O Mundo Sem Ninguém. Não sei se vocês já viram, é na HBO. Tem um documentário chamado O Mundo Sem Ninguém. Aí aparece assim, ó, o primeiro dia do Mundo Sem Ninguém, o segundo, vai até o 70º dia. No 70º dia do Mundo Sem Ninguém, o mundo praticamente não existe mais, né? O planeta Terra. Quando ele fala mundo, é o planeta Terra. Aí eles colocaram, como exemplo,
um fast food, né? Um McDonald's mesmo, colocaram em cima de uma mesa. Você acredita que 10 dias depois do mundo sem ninguém, a comida continuava intocável, no ponto para alimentar ainda? Aí, depois de 20 dias, ainda estava saudável, saudável no ponto de vista da tecnologia alimentar que eles utilizam. Entendeu? Então, a comida tem tanto conservador essa comida, que se você deixar 20 dias, 30 dias fora da geladeira, ela não vai estragar. Agora você vai ao dogão que tem na sua casa aí, não tem esses hamburguinhos que vem na porta de casa? Aí você compra o hambúrguer da vizinha que ela faz, né? Compra lá um hamburguinho dela e deixa em cima da mesa. Amanhã tá azedo. No outro dia que você abrir, tá azedo, fedorento. Aí tu não vai, é por isso que eu não gosto de comprar essa comida. Azeda logo. Azedou porque é orgânico. Azedou porque é natural, porque não tem conservante, tá? Então, aqueles que têm conservante, é por isso que você não encontra na comida do McDonald's, você vai concordar comigo, quem já comeu, não encontra tomate, não vem cebola e nem vem alface, já percebeu isso? Não tem sanduíches do McDonald's com produtos perecíveis, como tomate, cebola, alface. Eles colocam, sabe o quê? Eles colocam aquele picles, né? Porque é conservado também. O picles, ele é conservado, ele vem ele vem naquela posta e ele conserva. É por isso que você pode deixar embaladinho lá sobre a mesa até 30 dias. Aí você viaja, deixa lá o McDonald's, você comprou, esqueceu, ficou em cima da mesa. Você viajou 30 dias, voltou. Pode comer, pode sentar e comer. Olha, o efeito é o mesmo de tê-lo comido no dia que você comprou. Nem o pão não ficou duro. Nem o pão fica duro, nem a comida estraga. É uma coisa incrível. Então, é por isso que você tem que evitar alimentos que causem má digestão. E o principal recordista deles são essas comidas de fast food. E mais, você tem que passar ao longo do dia. Eu não tenho muito essa prática, não. Até tento. Eu compro copos, eu compro aquelas garrafas lindas, maravilhosas, igual a sua. Garrafa, já perdi 10 dessa garrafa do Francisco. Mas eu não tenho esse hábito de levar a água comigo, né? Ingerir bastante líquido em temperatura ambiente. É isso. Tem gente que pensa que para matar a sede tem que beber água gelada. Querido, água gelada ofende as cordas vocais. Olha, se eu tomar sorvete, se eu tomar um sorvete, no outro dia eu estou com a garganta péssima. O meu filho, na hora que ele toma sorvete, meu filho tem 19 anos, na hora que ele toma sorvete, eu já sei que ele vai dar febre. É dito e feito, as amígdalas inflamam imediatamente e vem a febre, e a febre alta, né? Febre de amígdalas são febres altíssimas. E, por último, poupar a voz durante o período pré-menstrual, quando você tem crise alérgica e em estado gripal. São 3 momentos, né, que você tem dificuldade. A fase pré-menstrual, a chamada TPM, o pessoal não chama mais TPM porque é muito machismo dizer TPM, tensão pré-menstrual. Não é tensão pré-menstrual, é um período, né? É período pré-menstrual, não é tensão. Porque as pessoas têm medo de dizer que mulher, quando está no período pré-menstrual, ela fica maluca, fica gritando, fica histérica. E não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. Já caiu por tempo. Isso aí é uma visão machista que tinham de mulher. E quando falam TPM para você, você fala TPM, meu filho. Aí você responde o que quiser, tá bom? Porque ele está te ofendendo. Então, na verdade, nós chamamos hoje de período pré-menstrual. Porque é um período delicado, formação de hormônios. Então, se você é mulher, você vai economizar mais, poupar a voz, quanto mais você puder, durante esse período. Claro que nós somos professoras, né? Temos que dar aula, mas é isso. Então, você vai gerir o teu tempo de fala fora da sala de aula. Já que durante a aula você vai ter que falar bastante mesmo, então poupe a voz fora da sala. Ou, se você estiver sofrendo uma crise alérgica, é quase impossível, porque a mim mesma, por exemplo, quando eu sofro crise alérgica, a primeira coisa que afeta são as minhas amígdalas. Né? As minhas amígdalas elas inflamam imediatamente. Eu sofri isso. Outro dia, quando nós viajamos para dar aula a Amarante, fizemos aulas em Amarante, depois fomos a Uruçuí e depois voltamos a Floriano, não foi? Oeiras. E logo na chegada, na aula de Amarante, a gente ficou num ambiente muito quente, temperatura muito quente, e em um lugar aberto, com poeira entrando, certo? Queridos, quando terminou o período, nós passamos o quê?
4 a 5 horas gravando um programa. Foi de 4 a 5 horas a gravação do programa. Quando terminou a gravação do programa, a minha voz não existia. E as minhas amígdalas estavam se fechando. Eu tive que sair correndo em todas as farmácias lá de Uruçuí, quando chegamos a Uruçuí, porque senão eu não conseguiria falar no nosso trabalho lá em Uruçuí, na aula de Uruçuí. Entendeu? Ainda dei aula, vocês observarem na aula, está aí na plataforma do Canal Educação. Você pesquisa Uruçuí, você percebe lá que a minha voz está realmente acabada naquele momento por causa dessa crise alérgica que eu tive. E outro, se você está em estado gripal. Está aqui, dicas de como manter sua voz, Canal Educação, Piauí, Governo de Desenvolvimento, Educação, Secretaria Estadual de Educação, SEDUC e Governo do Piauí. Está vendo isso aqui? Isso aqui quer dizer o quê? Cartaz educativo. Para que servem os cartazes educativos? Eles servem para nos trazer mais informações. Beleza? E eu adorei que o nosso estúdio aqui tem esse cartaz. Eles sempre trazem bastante conhecimento para a gente. Faça como eu fiz, gente. Eu faço isso sempre, tá bom? É parte de mim, já faz parte do meu procedimento de vida. Se eu vejo um cartaz, é para ler. Ninguém vai afixar um cartaz se não for importante para a sua leitura. Então, quanto conhecimento você tira de um cartaz? Por isso que eles são chamados de cartazes educativos. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Então, vejam só. Agora que lemos o cartaz educativo, ou também chamado de cartaz de divulgação, ele é um gênero textual que promove um produto, promove uma ideia, que sendo veiculado pelo meio de comunicação de massa. Né? O que é meio de comunicação de massa? É o rádio, é a TV e principalmente hoje a internet. Hoje, na hora que você abre a internet, aplicativo de comunicação, aqueles joguinhos que a gente joga quando está assim na sala esperando a nossa vez trabalhar de novo, interagindo com o colega, quando está perto da nossa vez, abre o aplicativo e joga o joguinho. Quando passa de uma fase para outra, haja comercial, haja propaganda. A gente também pode encontrar cartazes em tamanhos diferentes, né? Se for aqueles cartazes enormes que você vê assim do lado da rua, lá na BR, aquele cartaz grande que fica na BR e tal, aí você chama de outdoors. Outdoors são aqueles enormes, né? Doors quer dizer janelas, né? Doors, a janela é a porta. Janela, né? Doors. In the doors. Indoors. Indoors é quando é dentro. Out é fora. Então, são aquelas janelas. O Windows é que são janelas. Né? O Windows são janelas. Então, quando vocês veem esses cartazes enormes do lado de fora, lá na BR, lá na Avenida, na Frei Serafim e tal, você chama isso de outdoor. O indoor é um tipo de cartaz também interativo, ele é digital, eletrônico, e ele é colocado em ambiente interno. Você chega ao shopping, bem na entrada você encontra um cartaz, e uma hora tem loja americana, outra hora tem outra loja, vai mudando e tal. Ali você chama de indoor, tá bom? É uma nova modalidade de cartaz. Panfleto é um cartaz que anda de mão em mão. Por isso que tem aquela frase, aquele verbo panfletar. Certo? Panfletar é entregar panfleto. Então, o panfleto... Quando surgiu o panfleto, na verdade, ele surgiu em forma de historinha. Os primeiros panfletos eram histórias. Não sei se vocês já assistiram aquela série The Bridgerton. Tem uma série na Netflix, os Bridgerton, né? The Bridgerton. Tem um panfleto que é espalhado de um espalhador de fofoca. Tem uma madame lá, que eu não lembro o nome da madame, né? Tem uma madame lá que escreve o panfleto da fofoca. Olha, a sociedade inteira fica parada esperando pelo panfleto daquela madame, onde ela conta com detalhe tudo o que aconteceu, tudo que está acontecendo naquela sociedade. Então, já era panfleto, porque isso quer dizer, os primeiros panfletos apareceram lá por volta ainda do século V, século VI. É muito antigo, gente. É um dos textos mais antigos. E quando surgiu contando história.
Por isso que eu estou falando dos Bridgertons, que é uma série que é ambientada ali por volta do século XIX, né? Ali é mais ou menos século XVIII ou XIX da série, e a gente já vê o panfleto. Ela manda publicar, né? Ela vai a um local lá e publica o panfleto, e todo mundo, quando chega, todo mundo quer ler. Então, o panfleto é muito antigo. Aí nós temos também faixas, aquelas faixas que a gente faz mesmo. Algumas pessoas fazem com TNT, outros fazem com aquele outro tipo de tecido, né? Que você coloca, hoje à noite tem bingo na casa da Dona Dominga. Aí você já sabe que tem bingo na casa da Dominga à noite, você já pode ir lá. Tem cartazes de rua, tem cartazes no ônibus, tem cartaz no metrô, tem cartaz na escola, tem cartaz aqui no estúdio do Canal Educação, todo lugar tem cartaz. E quando você se depara com cartaz, qual é a sua primeira reação? É ler. Eu leio todos. Olha aqui um cartaz interessante. Isso aqui é do tamanho do outdoor, né? Você observa aqui que é do tamanho do outdoor. E você sabia que o cartaz é um tipo de texto chamado de expositivo argumentativo? Igualmente ao texto que a gente estava falando ainda há pouco, né? Ele é um texto de certa expositivo argumentativo. Por qual motivo, né? Por que ele é isso? Ele é expositivo porque ele traz informação e ele é argumentativo porque ele quer convencer a pessoa a alguma coisa. Então, como geralmente o cartaz, ele tem o caráter publicitário, ele também tem esse poder de convencer, ele quer convencer, ele quer influenciar as pessoas a mudar a atitude, a mudar o comportamento, ou mesmo a mudar a sua opinião. E se eu perguntar a você, o que é que você pensa sobre racismo? Aí alguém diz assim, racismo é mimimi. Hoje não pode fazer nada, ninguém pode dizer nada, não pode chamar, ei minha preta, ei minha pretinha, que já é racismo. Não é bem assim, né, gente? Na verdade, a gente só chama de racismo quando a fala vem com preconceito. Uma coisa é você dizer, oi, minha pretinha, quando você tem intimidade com a pessoa, quando você tem além da intimidade, você tem essa abertura para chamá-la de minha pretinha, de forma carinhosa. Mas você nem conhece a pessoa, você nunca viu a pessoa, você chega e fala, vem cá, pretinha. Isso vou dizer que é carinho, forma carinhosa? Não é. Isso é uma forma preconceituosa de se referir a alguém. Assim como você fala, ei, gordinha, ou baixinha. Quantas pessoas não são chamadas de baixinha? E não acham que seja preconceito, mas é. Quer dizer, só porque o cara é careca, vem, ô careca, vem aqui. Se ele é dentuço, ô dentuça, vem cá. Isso é preconceito, gente. Isso é preconceito. Careca é usar, né, chamar, invocar uma pessoa pela sua aparência física. Então, se a mulher é bonitona e o cara vai, vem cá, gostosa, isso também não é preconceito? Não é machismo? Não é assédio? Claro que é. Entendeu? Então, na verdade, é porque até bem pouco tempo a nossa sociedade não conhecia algumas palavras como racismo, injúria, preconceito, bullying, assédio. Eram palavras, eram atos que aconteciam, mas que não tinham palavras. Aí a gente chamava de outras coisas, né? A gente chamava assim, é brincadeira, né? Só falei brincando, ninguém fala brincando. Primeiro, para ser brincadeira, você tem que combinar com o outro. Olha, vamos fazer o seguinte, de agora em diante eu te chamo de pretinho e tu me chama de gordinho, tá bom? Então, estamos combinados. Agora tu é o gordinho, eu sou... Pronto, se vocês combinarem a brincadeira, tá tudo bem. Mas se não tem uma troca, um compartilhamento, se não tem um acordo entre eles, não é brincadeira. É assédio, é ofensa, é racismo, é preconceito. Racismo, eu enfrento com verdade. Aqui é uma publicidade que, ao mesmo tempo, divulga o racismo e mata a questão da fake news, né? Ou a pós-verdade. O que é a pós-verdade? Aquela mentira que
repetida 1000 vezes, torna-se verdade. Aqui a jornalista Tia Má, ela é jornalista digital influencer, foi muito atacada nas redes sociais pela sua aparência física, pela cor da pele e pelo cabelo que usa. Porque para a sociedade brasileira, você não pode ser ao mesmo tempo preta, você não pode ser gorda e não pode ter cabelo cacheado. Você tem que ser branca, cabelo liso e magra. Aí não tem problema. Mas se você é preta, gorda e tem cabelos cacheados, cabelos crespos, então você está fora do padrão da sociedade. E uma vez que você está fora do padrão da sociedade, então você pode ser alvo de ataques que não tem problema nenhum. Pensa isso você. E você, como é que você enfrenta o racismo, né? Ela diz, racismo eu enfrento com verdade. Eu assumo que eu sou preta e eu enfrento com a verdade. E você, como é que você enfrenta o racismo? Eu enfrento com verdade também. Acesse o site todoscontraoracismo.com.br e deixe o seu depoimento. Tá aí. É uma publicidade promovida, tá aí. Aqui embaixo, olha, você percebe sempre a assinatura do anunciante, tá? Tem um padrãozinho nos cartazes, porque bem embaixo do cartaz você encontra a assinatura do anunciante, logo você sabe quem é que está promovendo aquela ideia, quem é que está vendendo esse anúncio. Como eu mostrei no cartaz que estava ali pregado no estúdio do Canal Educação. A assinatura lá embaixo, Canal Educação, Governo do Piauí, Secretaria de Educação, SEDUC, né? Ou seja, quem assina o cartaz, quem é que promove aquele cartaz. Bom, você sabe o que é persuasão? Persuasão não é apenas essa obra maravilhosa da Jane Austen. Eu chamo de maravilhosa, mas assim, eu não gosto muito de Jane Austen porque eu acho as histórias dela muito doce, né? Muito mel com açúcar. Mel com açúcar deve ser um exagero de doce, né? Então, uma obra da Jane Austen, muito famosa aí, é a obra Persuasão. Tem aquela lá também dela, como é? Aquela que tem a Elizabeth. Esqueci o nome da obra. Persuasão consiste no ato de persuadir ou convencer alguém. Então, persuadir é convencer alguém. O conceito de persuasão está intimamente ligado com crença e com convicção, porque persuadir alguém significa fazer com que essa pessoa aceite uma determinada ideia. Esse é que é o problema, né, gente? Hoje no Brasil, no Brasil e no mundo, o que nós mais temos são influenciadores digitais. Anote o nome. Influenciadores digitais. Qual é a função desses influenciadores digitais? Influenciar a nossa opinião. Fazer com que a gente mude de ideia. Aí você vê pessoas que têm um grande número de seguidores, né? Neymar tem 30 milhões de seguidores. Anitta, 60 milhões de seguidores. Aí, então, a pessoa com tantos seguidores acha que pode chegar e pregar uma ideia e que todo mundo vai comprar a ideia que foi colocada. Mas, assim, chamando a gente de gado, na verdade, como eu expliquei na primeira aula. Gado, quando a gente fala, não é ofendendo ninguém, não. É porque é pelo comportamento dos gados. Eles têm o comportamento de se defender em manada. Eles só andam em conjunto, tá? Eles fazem, automaticamente, eles repetem o que os outros fizeram. Então, eles não pensam por si. Eles agem coletivamente, sem ninguém ter a sua própria criticidade. Então, o que os influenciadores digitais, na verdade, entendem é que os seguidores são manada. É todo mundo manada e vai todo mundo comprar a ideia que eles estão colocando lá. Por isso que o nome é influenciador digital, que eu não concordo. Eu acho que eles são mais vendedores de ideia digital, porque compra quem quer, né? Agora, influenciar seria uma forma de dizer que eles automaticamente nos influenciam. Então, sinônimo para persuasão pode ser convicção, persuadimento, né? Certeza, convicção, conselho, aviso, aviso. Olha por que o cartaz é um tipo de texto persuasivo. Porque eles têm a finalidade de avisar, de convencer, de passar uma ideia. Os recursos da persuasão. Bem,
O principal recurso da persuasão é o apelo ao consumidor. Para você poder persuadir alguém, você usa a função apelativa da linguagem. E o que é a função apelativa da linguagem? É aquela função em que o anunciante fala diretamente com o seu público. Pega você e coloca dentro do texto. Olha aqui para esse cartaz, de novo, eu chamo a atenção. Gente, no cartaz nada é por acaso. Por exemplo, plano de fundo. Por que que esse cartaz aqui tem o plano de fundo vermelho? Porque tem a ver com sangue. Porque o tema do cartaz é doação de sangue. Então, faz toda razão que o plano de fundo do cartaz seja vermelho. Queridos, o cartaz, ele usa de várias linguagens. Ele usa da linguagem verbal, ele usa a linguagem não verbal, que envolve a semiótica. E o que é a semiótica? É a leitura das imagens, é a leitura das cores, a leitura dos símbolos, a leitura dos números. Quer dizer, são todos os tipos de código, né? Todos os tipos de código. E o que são os códigos? Expressão facial, expressão corporal, símbolos, cores, números, até mesmo o formato das letras, o tamanho da fonte, o tipo de fonte. Tudo no cartaz é proposital. Nunca pense vocês que alguém vai construir um texto que é um cartaz de qualquer maneira, não. A não ser que sejam aqueles cartazes amadores, né? Aquele aviso que tem lá, aviso, perdi um pendrive. Quem achou com X, né? Porque escreve achou com X. Quem achou, por favor, entrega na recepção. Tá? Então, quando é um cartaz profissional feito por agências de publicidade, tudo nele faz sentido. Então, o fundo do cartaz é vermelho. Por quê? Porque trata-se de uma campanha pela doação de sangue. Outra coisa, observe que todas as pessoas estão sorrindo. Porque a expressão facial, gente, o sorriso é importante. Esse sorriso, essa gentileza que eles expõem no sorriso traz a felicidade, traz a voluntariedade, a ideia de voluntários e felizes. Outra coisa que você percebe, são pessoas de raças e cores diferentes. Não somente diferente nas cores da roupa, mas na própria raça. Tem o preto, tem o asiático, tem a branca, tem a morena, tem todas as cores aí misturado. Quer dizer que todos nós pertencemos a uma grande aldeia global. E ele fala também, tem uma palavra-chave aqui, ó. Essa corrente precisa de você. Quem é você? O público. Você é o público. Ele pega e chama você, chama a gente, ó, diretamente para o texto. Mas outra palavra-chave, corrente. Corrente é um elo. A corrente é o elo. Olha onde é que tem corrente, professora, na imagem. Tem corrente na palavra, mas tem corrente em forma de imagem. Como é que aparece a corrente na forma de imagem? Olha a corrente aqui, ó. As mãos dadas. Ninguém... Tinha até uma campanha aí outro dia que te dizia assim, ninguém solta a mão do outro, né? Ninguém solta a mão do outro, quer dizer, vamos fazer uma corrente. Vamos ficar sempre juntos. Porque essa corrente de mãos dadas aí, dá a entender o símbolo do infinito aqui, ó, não termina, tem mais alguém segurando essa mão aqui. E aqui, para começar, o personagem central do cartaz estende a mão quase que para fora. Se fosse um cartaz em 3D, essa mão ficava do lado de fora. Se colocar esse cartaz lá no outdoor, eles colocam em 3D e a mão vem para o lado de fora, né, Tiago? Eles não colocam assim, a mão do lado de fora do cartaz, querendo que você segure nessa mão. Está chamando você para dentro de onde? Do cartaz? Ou está chamando você para dentro da corrente? Está convidando você para dentro da corrente. Agora, observa outro poder de persuasão que o cartaz utiliza.
o verbo no imperativo. O verbo no imperativo. E o que é o verbo no imperativo? O verbo dando ordens. O verbo dá uma ordem, mas também pode ser um conselho, pode ser um pedido, pode ser uma orientação. Você vai entender como quiser. Mas, na verdade, o verbo fica sempre assim, olha. Doe sangue. Está mandando, doe sangue. Ei, você, doe sangue. Essa corrente precisa de você. Doe sangue. Ele está afirmando, ó, tem ponto final, gente. Ponto final não é usado à toa. Ponto final é uma frase declarativa, afirmativa e impositiva. As frases imperativas, elas podem ser imperativa afirmativa ou imperativa declarativa. Qual é a diferença de uma para outra? Eu vou dizer a diferença. Olha, se ao invés de um ponto final, a campanha tivesse usado um ponto de exclamação, mudaria alguma coisa? Eu pergunto a vocês, se ao invés de um ponto final, a campanha... Opa! Eu vou pedir para você voltar esse negócio lá para o lado de lá de novo, viu, Tiaguinho? Aí vai atrapalhar a aula. Então, se ao invés de um ponto final, a campanha, quem escreveu o texto sabe muito de português, gente. Se a pessoa tivesse optado por uma exclamação, sabe o que teria acontecido? A frase tornaria-se autoritária. A exclamação, quando é usada na frase imperativa, ela deixa a frase mais autoritária. Por quê? Porque ela dá mais ênfase ao texto. Aí, ao invés de você ler assim, ó, essa corrente precisa de você, doe sangue. Olha como está suave. Doe sangue, suave, né? Mas se fosse uma exclamação, ficaria assim, ó, essa corrente precisa de você, doe sangue. Está mandando, tem mais autoritarismo. Porque a exclamação, ela impõe a frase imperativa, toda a frase imperativa com exclamação, ela é mais autoritária, entendeu? Doe sangue, como se fosse uma ordem. Quando a pessoa que articulou esse texto escrito e optou selecionou, preferiu usar o ponto final, ele foi estratégico, tá bom? Ele quis não ser autoritário. Ele quis fazer o convite, doe sangue. Então, você lê no tom mais baixo. Por quê? Porque a frase declarativa afirmativa, ela não é impositiva. Ela é apenas afirmativa. Doe sangue. Só isso. Procure o hemocentro mais próximo. De novo, você percebeu que optou-se por usar o ponto final e não a exclamação. Ó. Apesar de estar dando também, usando o verbo no imperativo, procure o hemocentro mais próximo. Não se usou as exclamações. Eu não sei por que as pessoas usam tanta exclamação. Eu vou ler texto nas redes sociais, é cheio de exclamação. Exclamação é muita imposição e é muita emoção, tá bom? E a nossa aula também foi cheia de emoção, foi sobre cartazes educativo. Obrigada por sua participação, por estar aí do outro lado. E na próxima aula você se encontra aqui de novo com a professora Flávia. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima oportunidade.